Prefeito e vice de Tubarão entregam carta de renúncia do cargo e você vai ver também. A Lesc participa do plano de participação anual com o governo federal. Robôs e as inteligências artificiais em discussão em todo o país. Cresce o número de pessoas com algum tipo de deficiência em todo o Brasil e as dificuldades também aumentam. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Chegando com mais um Informe Região para você nessa semana que promete ter muita chuva. Já já a gente vai ampliar as informações do tempo, mas a gente já abre o jornal com a informação de momento que o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, acabou entregando a sua carta de renúncia hoje pela manhã à Câmara de Vereadores do município de Tubarão. Ele e o seu vice, o Caio Tokaski, que também fez a sua renúncia do cargo. Nesse momento, ainda os vereadores estão reunidos para definição do que vai acontecer. Se eleições indiretas, que é quando a Câmara indica os nomes ali, eles fazem uma votação na Câmara de Vereadores, ou qual outro procedimento que vai se resolver. Até o final do jornal a gente tenta trazer essa informação para você, logo tanto essa reunião aí acabe por findar e as informações surjam. Ambos, o tanto o prefeito quanto o vice, estão sendo investigados na Operação Mensageiro, que inclui aí a questão da coleta de lixo. Eles foram liberados, após uma passagem no presídio de Santa Augusta aqui em Criciúma, estão com tornozeleira eletrônica e não poderiam, em no mínimo de 60 dias, sendo prorrogado por mais, pelo menos nem pisar na porta da Prefeitura Municipal de Tubarão. Por isso, ambos fizeram a sua carta de renúncia hoje pela manhã. Ao longo do jornal, a gente vai ainda falar um pouco mais sobre esse assunto, tão logo sai a decisão dessa reunião, ou então daqui a pouco a gente amplia mais também esses detalhes para você. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os recordes de calor registrados nos termômetros durante os últimos dias sinalizaram que as mudanças climáticas estão fora de controle. Antônio Guterres alertou que, se continuarmos adiando medidas cruciais para proteger o meio ambiente, o planeta vai chegar a um ponto catastrófico. A declaração foi dada justamente na semana em que o planeta bateu vários recordes de calor. Nesta quinta-feira foi o dia mais quente já registrado na Terra. A temperatura média global bateu 17,23 graus. O último recorde havia sido na segunda e terça-feira desta semana. Isso quer dizer que nunca antes o planeta registrou uma semana tão quente quanto essa. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, este mês de junho foi o mais quente já registrado no mundo, ultrapassando o recorde anterior de 2019. Cientistas lembraram que o calor não vem sozinho. Além de matar ecossistemas, ele coloca espécies em risco de extinção. O IBGE divulgou um novo dado onde mostra que mais da metade das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho são informais. Em um país onde 9% da população tem algum tipo de deficiência, a probabilidade de algumas pessoas desse grupo encontrar um trabalho é muito baixa. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, é certo afirmar que a informalidade atinge mais da metade da população com deficiência que trabalha. Em números, isso quer dizer que do total de 4,5 milhões
2.600.000 profissionais ocupados, quase 2.600.000 recorreram a vagas sem carteira assinada ou CNPJ para se inserir no mercado. Os dados também mostraram que mais de 36% dos ocupados com deficiência trabalhavam por conta própria. Os números também refletem nos vencimentos. A renda média do trabalho principal das pessoas com deficiência foi de R$ 1.860 no ano passado, valor muito abaixo dos R$ 2.690 recebidos por trabalhadores sem deficiência. Apesar do mercado de trabalho ser um dos principais indicadores para percebermos a diferença de vida e renda entre os trabalhadores com deficiência ou sem, esses dados ficam piores quando comparados com a alfabetização. Enquanto 93% das crianças sem deficiências de 6 a 14 anos frequentam o ensino fundamental, entre crianças com deficiência, esse número cai para 89%. Essa discrepância mostrou que quase 20% dos deficientes de 15 anos ou mais são considerados analfabetos. Em termos absolutos, isso significa que de um total de 17.300.000 pessoas com deficiência, quase 3.400.000 não sabiam ler e escrever. Isso também reflete na dificuldade desse público em entrar no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa do IBGE, o maior percentual de população com deficiência no último ano foi encontrado na região Nordeste, com 6 milhões de pessoas. Na sequência, vêm as regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Atualmente, projetar o futuro não é mais uma questão fora da realidade como antigamente. Isso por conta das inteligências artificiais, que, por algumas condições, conseguem criar suposições de como as cidades e as populações vão se comportar. O que é o tempo? Em termos mais aprofundados, nada mais é do que uma grandeza física presente não apenas no cotidiano, como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Mas, de maneira simples, é a duração de fatos e algo que não temos o controle em parar. O tempo não para e as mudanças também não. Imaginar o futuro pode ser uma tentativa de encurtar o tempo e prever situações que não conseguimos entender atualmente. Se me permite uma pergunta, você consegue imaginar como estarão diversos países do planeta Terra no ano 3000? Difícil, mas uma inteligência artificial criou imagens que podem nos dar uma noção. Uma página chamada EA Imaginary World abraçou a ideia e criou imagens de como as coisas poderão estar. À primeira vista, as imagens demonstram cidades futurísticas cada vez mais verticalizadas, quase místicas, cheias de luz de LED ou similares, cúpulas de vidro e veículos voadores desconhecidos, além de uma arquitetura que pode parecer impossível para a nossa atual tecnologia. Outra característica que salta aos olhos é a falta de habitações e comunidades de baixa renda, mesmo em economias menores, em guerra, assoladas pela fome e seca ou extremamente desiguais. E o Brasil não ficou de fora. Nosso país parece estar representado pela cidade do Rio de Janeiro, com incontáveis arranha-céus em meio a diversas formações rochosas. Se a inteligência artificial acertará ou não as previsões feitas nas imagens, o ano 3000 mostrará. A utilização da tecnologia nos ajuda a poder entender ou até mesmo mudar o destino do futuro, já que algumas representações podem ser afetadas pelo descuido com o planeta e aumento da poluição. Para executarmos um futuro próspero, é necessário mudanças agora. A seguir, jogos de tabuleiro ajudam na educação das crianças. O que foi semeado entre as pedras é a pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, é uma pessoa superficial, né? Em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia, ela logo se ofende e recua,
Tem muita gente que ainda não tem raiz, irmãos, porque o capeta consegue remover ela de um lado para o outro. Você sabe que isso atrasa a vida de uma pessoa, atrasa um casamento, uma vida feliz. Querido, não seja de pouca duração, não. Se alguém já falou para você, eu quero ver até quando você vai ficar na igreja. Você vendeu drogas, você se prostituía, e você não sei o quê. Eu fiz tudo isso, mas hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Pastor, então eu preciso jejuar? Precisa, irmão. Leia mais a Bíblia, porque em Mateus 24:13 a Bíblia diz: aquele que caminhar com Deus até o fim, ele receberá a coroa da vida eterna. No Sala de Entrevistas dessa semana, a gente vai conversar sobre tecnologia na educação com o professor Felipe Dacraz, que vem conversar com a gente sobre esse mundo e os adolescentes, os jovens, as crianças, para a inserção também no mercado de trabalho no futuro. E o CEBIT também vai estar aqui com a gente, explicando quais são as suas funcionalidades dentro desse sistema educacional. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde, eu espero você e ele também. Olá, mulheres que vencem, eu me chamo Ivonete Santos e quero lhe entregar um convite todo especial, fazer assim, melhor dizendo, que nesta quinta-feira, dia 13/7, exatamente às 19h30, eu estarei ali reunidas com as mulheres que vencem, ali na nossa IGD Sara. O endereço é Rua 7 de Setembro, número 600, Centro de Sara, ali ao lado do supermercado Abimar. Olha, aguardo por você, não vá sozinha, leve uma amiga, leve uma convidada e vai ser uma noite muito especial, onde o poder de Deus vai descer ali e com certeza o Senhor vai operar grandes milagres. Endereço novamente, Rua 7 de Setembro, 600, ali no centro de Sara. Aguardo você lá e a sua convidada também. Em conferência na ONU, alguns robôs disseram que podem sim dominar algumas ações no mundo. Robôs humanoides alimentados por uma inteligência artificial disseram em uma conferência da ONU nesta sexta-feira que um dia poderão administrar o mundo melhor do que os humanos. Acredito que os robôs humanoides têm potencial para liderar com um nível maior de eficiência e eficácia do que os líderes humanos. Não temos os mesmos preconceitos e emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões. Os robôs apontam a falta de sentimentos como uma vantagem sobre os seres humanos. I understand emotions have a deep meaning. Entendo que as emoções têm um significado profundo e não são apenas simples, são algo mais profundo. Não tenho isso e quero tentar aprender sobre, mas não posso vivê-las como você pode. Estou feliz por não poder sofrer. Esses robôs, alguns dos mais avançados do mundo, estiveram presentes esta semana junto com mais de 3.000 participantes na Cúpula Mundial sobre Inteligência Artificial para o Bem. O evento é organizado pela União Internacional de Telecomunicações, agência da ONU especializada em tecnologia. Especialistas, dirigentes e representantes de empresas debateram na cúpula a necessidade de elaborar normas que garantam que essas novas tecnologias sejam utilizadas para fins positivos para a humanidade, como o combate à fome ou a mudança climática. O robô humanoide Ameca afirmou na coletiva de imprensa que tudo depende de como a inteligência artificial é implantada. À medida que a inteligência artificial se desenvolve e se torna mais poderosa,
Acredito que é importante construir confiança por meio da transparência e da comunicação entre humanos e máquinas. A pesquisa sobre inteligência artificial está no auge. Por isso, as Nações Unidas pedem a criação de padrões e salvaguardas para que essas tecnologias beneficiem a humanidade sem colocá-la em perigo. Believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. E um estudo demonstrou que uma prática antiga de jogos de tabuleiro ajudam na educação das crianças, principalmente os que têm números, que vão melhorando as habilidades em matemática. Os jogos já eram conhecidos por contribuir para o aprendizado e o desenvolvimento, incluindo a leitura e a alfabetização. Agora, para complementar esse conhecimento, um estudo elaborado pela Early Years concluiu que, para crianças, o formato dos jogos baseados em números também contribui para aprimorar a habilidade de fazer contas como adição e reconhecer se um número é maior do que o outro. Segundo os pesquisadores, o ganho na aprendizagem acontece quando as crianças brincam com esse tipo de jogo algumas vezes na semana, sob a orientação de um professor ou adulto treinado. Vale lembrar que os jogos de tabuleiro, raramente usados na fase pré-escolar, podem ser facilmente adaptados para incluir objetivos de aprendizagem relacionados a habilidades de matemática. O estudo baseou seus achados na revisão de 19 estudos publicados de 2000 para cá, envolvendo crianças de 3 a 9 anos. O objetivo era compilar as evidências científicas disponíveis sobre os seus efeitos nas crianças. Com exceção de todos focaram na relação entre jogos de tabuleiro e habilidades matemáticas. O desempenho foi medido em 4 categorias, incluindo competência numérica básica, como habilidade de dizer os números, e compreensão numérica básica, como 9 é maior do que 3. Dessa forma, a reinclusão dessa prática é importante, já que os jogos de tabuleiro podem ser considerados uma estratégia com impactos potenciais nas habilidades básicas e complexas. Sempre bom aquele jogo de tabuleiro para forçar a memória. E para forçar a memória do corpo também, a chuva vai voltar. Isso mesmo, já foi um final de semana cheio de chuva e ela promete vir com tudo ainda essa semana. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 24. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e com chuvas a qualquer momento. Quarta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 22. Chuvoso durante o dia e a noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 22. Mais um dia de chuvas durante o dia e a noite, mas há a diminuição dela, à noite com pouca nebulosidade. Sexta-feira, o dia amanhece com 9 graus, chegando até os 19. Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. A seguir, demandas do Estado para o governo federal são discutidas na Alesc. A pessoa que está enriquecida em Deus, ela vence um demônio, ela vence uma peste, ela vence uma doença, ela vence um espírito imundo que se levantou dentro da casa dela. Por quê? Porque ela está enriquecida em Cristo. Ela está cheia de poder, cheia de fé e de virtude para fazer a obra de Deus. Crente não é um pobretão. Crente não está, querido, desqualificado, não. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas se você anda com Deus, você está preparado para fazer a obra de Deus. Se você anda com Deus, é tudo o que você precisa. Você está rico. Você abre a boca, você manda, o diabo obedece. Você determina e o mal, ele sai. Porque você está enriquecido. Você está cheio do poder de Deus para fazer a obra. Nele, você é enriquecido. Sem ele, pobre, miserável, nós não podemos fazer nada. É assim que está a humanidade, pobre,
a humanidade desprovida da graça de Deus, porque só nele o homem é enriquecido, porque nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Entenda, quando você aceitou Jesus, ele enriqueceu você, ele mudou a tua vida. Você hoje é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez o que para mim e para você? Diga amém, velho. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, um amigo de todos, eu estou passando aqui para dizer para você que eu estou ali na nossa sede estadual de Santa Catarina, na Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Nós temos reuniões segunda-feira da Prosperidade, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 7h30 da noite, que é o Congresso Internacional. Aí na quarta-feira é a Sagrada Família, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Sexta-feira, Libertação e Cura Divina, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Agora, domingo é o dia maior da igreja. É para quem quer Deus, quer vencer, você não pode ficar de fora. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. 8 horas da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Arcipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. E se você quer entrar em contato com o Pastor Almeida, o amigo de todos, o WhatsApp é fácil, 48, que é o DDD de Santa Catarina, 988714184. Anote esse telefone, em algum momento você vai precisar de um amigo. E o Pastor Almeida é o amigo de todos, 988714184. Lembrando, para quem está fora de Santa Catarina, o DDD é 48. Siga-nos nas redes sociais, @IIGD Florianópolis, Facebook, @IIGD Florianópolis, é o Instagram. Tá bom? Obrigado pelo carinho, eu espero por você. 988714184, linha direta com o Pastor Almeida. Que Deus abençoe e até a próxima. E então, voltando a falar do assunto, o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, do PP, renunciou ao mandato. A carta de renúncia foi lida na Câmara de Vereadores da cidade nesta manhã de segunda-feira. O vice Caio Tokarski, do PSD, seguiu o mesmo caminho e agora a Câmara expede o ato declaratório de vacância do cargo, ou seja, o cargo vai ficar vago. Com isso, deve acontecer uma eleição indireta para a escolha de novos mandatários da cidade. Atualmente, a Prefeitura de Tubarão está sob o comando de forma interina do vereador Gelson José Bento, do PP, que era o presidente da casa, quando Ponticelli e Tokarski foram presos. Com as renúncias, Tubarão deve passar por uma eleição indireta, que, neste caso, possíveis candidatos concorrerão ao cargo em votação realizada pelos vereadores. A reunião que vai determinar tudo isso que está acontecendo lá em Tubarão, essa situação de vacância, que é quando o cargo realmente fica vago, tanto no caso do prefeito e do vice, aí sim vai acontecer a eleição indireta, porque já passaram um determinado tempo das eleições municipais e a gente já está quase perto da próxima eleição, na verdade, né? Que acontece o ano que vem. Então, a partir de 2 anos, acontece a eleição indireta.
que é quando a Câmara de Vereadores que vai eleger o novo prefeito e, no caso, também o novo vice. Antes desse tempo, antes desse período de 2 anos, aí sim a população volta às urnas e faz um novo pleito eleitoral. Mas, por enquanto, né, Tubarão ainda está sem prefeito, está com interino, e a gente vai acompanhando esse desenrolar dessa situação da cidade, que está complicada nessa questão política. Tanto o Juarez Ponticelli quanto o seu vice continuam aí sendo acompanhados pelo Ministério Público e a polícia na Operação Mensageiro. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina sediou na noite da última sexta-feira a plenária do governo federal que discutiu o plano plurianual para o período de 2024 a 2027. A Assembleia Legislativa sediou na noite desta sexta-feira, dia 7 de julho, a plenária do governo federal para acolher as sugestões regionais que vão fazer parte do plano plurianual para o período de 2024 a 2027. É o PPA participativo. Uma caravana percorre todos os estados e o Distrito Federal para ouvir a população antes de elaborar o orçamento. O debate foi conduzido pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e pelo chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Eles foram recebidos pelo presidente do Parlamento Catarinense, deputado Mauro de Nadal, e vários outros parlamentares estaduais e federais. O plano plurianual vai ajudar no planejamento das ações do governo federal para os próximos 4 anos em áreas como saúde, educação, segurança, meio ambiente e infraestrutura, por exemplo. O PPA é elaborado sempre no primeiro ano de mandato do governo e depois de passar por análise e aprovação no Congresso Nacional, vira lei. É por meio desse plano que o governo federal vai definir para que obras e ações vão os recursos do orçamento nos próximos anos. Na realidade, o projeto de lei ele é até pequeno. Ele estabelece lá o guarda-chuva, quais são os princípios, os programas gerais, né, naquela questão macro, né, um Estado democrático de direito que atende a determinados princípios que estão previstos na Constituição, quais são as diretrizes, das metas, isso tudo está no corpo. No anexo, vem todas as ações. No anexo, vem todas as solicitações e pedidos que nós estamos levantando dos estados. Tudo consta. Tá? Tudo que for, obviamente, constitucional, legítimo e tiver um mínimo de uma votação que permita incluir dentro dos programas. O presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância de ouvir a comunidade catarinense antes de definir o orçamento anual. Santa Catarina, evidentemente, tem inúmeras demandas importantíssimas, mas o fato, a sensibilidade deles estarem aqui conosco, nesse momento, acompanhados dos nossos deputados e deputadas federais e estaduais, é justamente demonstrar a sensibilidade do governo federal para com Santa Catarina. Uma eterna briga dos catarinenses é a distribuição desses recursos, até porque o nosso estado hoje, basicamente podemos afirmar de que é o quinto que mais arrecada no Brasil, é o quinto que mais entrega impostos para o governo federal, e no momento do retorno a gente acaba ficando entre 23º e 24º. O auditório Antonieta de Barros do Parlamento Catarinense ficou lotado. Muitos participantes tiveram que acompanhar o debate por um telão instalado no hall do Palácio Barriga Verde. A plenária reuniu lideranças estaduais e representantes de diversos segmentos da sociedade civil interessados em propor projetos e programas a serem implementados no Estado pelo governo federal. A disputa de verba nas finanças do governo federal é muito grande. Então, discutir o planejamento participativo é a oportunidade que a gente tem de indicar quais são as políticas necessárias para diferentes segmentos. E aqui em Santa Catarina, nós temos como prioridade número 1 da luta negra, da luta de combate ao racismo, a titulação dos territórios quilombolas. As titulações pararam porque não tinha verba. É importante a participação popular, né, da sociedade catarinense até para definir algumas questões dentro do orçamento, principalmente a questão sobre o Sistema Único de Saúde, a defesa do SUS, a atenção básica, questão dos hospitais de Santa Catarina, mais leitos para UTIs, né? No final do debate ficaram definidas, entre outras prioridades, a titulação de terras para os povos quilombolas, políticas de moradia, fomento à indústria, ao comércio, à agricultura familiar e à economia solidária.
o combate à fome, a ampliação de vagas nas universidades públicas e a criação de uma terceira universidade federal no estado. A primeira plenária da caravana do PPA participativo foi no dia 11 de maio em Salvador, na Bahia, e a última está programada para o próximo dia 14 em São Paulo. Quem não compareceu ainda pode opinar por meio da plataforma digital Brasil Participativo, onde os cidadãos podem votar nos principais programas e ações apresentados ou propor outros projetos. Basta acessar na internet o endereço www.gov.br/Brasil Participativo. A plataforma permanece ativa até o próximo dia 14. Nós já estamos em mais de 2.100.000 pessoas que já acessaram a plataforma digital, mais de 500.000, mais de 600.000 pessoas já votaram. Nós temos mais de 5.000 propostas já consolidadas no Brasil Participativo. Encerrado o prazo para sugestões, as prioridades de cada estado vão fazer parte do projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto. O PPA deve ser votado ainda neste ano e colocado em prática a partir do ano que vem, já com as contribuições da população brasileira. E a Feira do Livro de Criciúma já está aberta oficialmente. E além das atrações culturais para encantar as crianças, os livreiros também esperam atrair bem esse público. No último sábado foi aberta oficialmente a 16ª edição da Feira do Livro de Criciúma, que acontecerá até o próximo dia 19 de julho na Praça Nereu Ramos. Organizada pela Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Educação, o evento terá uma vasta agenda de apresentações culturais, rodas de debates e discussões com escritores locais. E esses são alguns dos motivos que os livreiros estão vendo uma boa expectativa nas vendas deste ano. Esse ano a gente veio com uma expectativa bem maior, né? Em função daí, como não teve ano passado, viemos preparados aí com bastante novidades, né? Para o pessoal todo aí. Estamos assim, aguardando o público. Começou sábado, né? Já a chuva atrapalhou um pouco, mas estamos aí. Hoje já começou melhor já e vamos aguardar a população aí. Nesse ano, continua o Vale Livro, medida que prevê o voucher de R$10 de desconto para estudantes da rede pública e 30 para profissionais da educação. São cerca de R$280 mil distribuídos na ação, que está prevista em lei aprovada na Câmara de Vereadores. Mas tem aqueles que trazem os pais para a feira em busca das novidades, como o João, que garantiu seus livros logo nos primeiros dias, e a mãe fica feliz com o incentivo à leitura. Incentiva a leitura, com certeza. Ele está na 2ª série, agora está aprendendo a escrever letra cursiva e é bom para aprender, né? Segundo o livreiro, esse incentivo tem sido visto bastante também em outras cidades, já que é a melhor maneira de tirar as crianças da frente de tanta tecnologia e acabar soltando a imaginação. Sim, cada vez mais, porque até para uma forma de tirar um pouco eles da tela, né? A gente que também tem filho em casa sabe como é que é, então o pessoal está incentivando bastante, nas escolas também, né, muito incentivo, né, então eles estão vindo com mais vontade mesmo. A Feira do Livro está lá te esperando todos os dias, né? De segunda a sexta, melhor dizendo, das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Depois, também no sábado, está abrindo das 9 horas da manhã até a 1 da tarde. A edição vai até o dia 19, ainda vai ter roda de conversa, vai ter apresentação do Teatro do Revirado, muita coisa legal, e tá uma feira bem gostosa, bem participativa, muita criança hoje de manhã pela feira. A gente ficou muito feliz de ver essa leitura aí se expandindo. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa segunda-feira, abrindo a semana para você, e com você também, você pode participar
com a gente, entrar em contato, conversar conosco nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa tarde de segunda. Lembrando, no próximo dia 26, vem aí em 3 horários, em 3 cultos, o missionário R.R. Soares em Criciúma. Então, já se prepara, anota na agenda que no próximo dia 26, o missionário está em Criciúma para você aí participar dos seus cultos, 3 horários, para não ter desculpa e perder aí essa participação. Depois de 7 anos, hein, ele volta à região e tudo isso vai acontecer na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma. Você que está vendo a gente aí em qualquer região, quiser vir também, já se organize e venha para cá. E lembrando, agora às 2 horas tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, que passa por aqui para você também. Às 4 horas tem a Hora da Graça, encerrando o seu dia com muita fé e oração. Gente, uma boa segunda, cuidado com os intempéries aí que vão ocorrer com o clima, vai ter mudança para tudo quanto é lado. E até amanhã. Tchau! Thank you.